Galera, essa semana que se passou foi uma semana aí que vai deixar marcas aí no mundo dos games, né? Duas notícias péssimas aí pro jogadores, né? Pro mundo dos games em si, né? Que foi o fechamento da Bluepoint, né? Por parte da Sony, né? E a aposentadoria do Phil Spencer, né? Depois de 4 décadas aí ele se aposentou, né? Ele era o CEO aí da Microsoft, ele era o nome que estava ali por trás dos hardwares, né? Da Microsoft ali, tava por trás ali do Xbox, né? Até então. E a Bluepoint, né? Era o estúdio aí que estava por trás de remakes, né? Bastante conhecido aí por remakes, como o belíssimo remake do Shadow of the Colossus, né? Do Demon Souls, God of War Collection, do Metal Gear Collection, a trilogia do Nathan Drake, né? Do Uncharted, né? E ela era bastante conhecida aí pelo seu ótimo trabalho, cara. As pessoas já estavam botando fé, né? Que ela poderia trazer um remake ali do Bloodborne, né? Eu confesso aqui pra vocês que eu não jogo Souls, né? Souls-like, não é minha praia. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu curto mais jogos que tem uma história bacana ali, a gameplay, tipo assim, um foco mais na diversão e tudo mais, um jogo ali mais pra, tipo, te apresentar diversão e história, né? Não que Souls-like não seja divertido, né? Porque depende do ponto de vista. O meu ponto de vista sobre jogos Souls é que ele é um jogo que o foco dele é o desafio, né? A pessoa pega o jogo ali para jogar, vai escalonando os desafios e aquilo dali vai motivando a pessoa que está jogando, né? E ao mesmo tempo ela se diverte com aquilo. Não é minha praia, né? Mas eu admiro quem gosta de Souls, porque é um jogo que a proposta dele é ser desafiador e você vai superando os desafios ali, você vai se superando, né? À medida que o jogo vai se prolongando ali, né? Vai indo pra frente. E, cara, Shadow of the Colossus é um jogo ali que tá na minha lista de desejos e eu quero jogar muito ele. Eu ainda vou baixar ele ali no PS5, né? Eu já tinha baixado ele há um tempo atrás, só que eu tava com outros jogos ali na fila, né, pra poder estar jogando. Só que eu experimentei o jogo e eu já tinha visto ele lá no PS2. E eu vi o trabalho que a Bluepoint fez no jogo, né? O tanto que o jogo tava bem polido, os gráficos bem caprichadinho. Tava gostoso de se ver o jogo. O jogo tá muito bonito. Dá pra ver que é uma empresa aí que, se ela pega jogos ali, ela faz um excelente serviço, entendeu? Mas infelizmente o estúdio foi fechado, né? Da Bluepoint cara, sinceramente, esses nomes aí que eu citei são nomes de peso. E nessa geração que nós estamos aí do mundo dos games, o remake, né? Remake tá sendo muito requisitado, né? Tem jogos aí que já tá datado, né? Graficamente, e precisa de um remake, né? Por exemplo, a própria trilogia de God of War, né? Ela tem pessoas que falam que God of War não precisa de remake, mas eu já discordo, porque se você pegar o God of War 1 mesmo, o God of War 2 ele é um jogo bonito até hoje, na minha opinião, né? Mas não que não precise de um remake. Eu quero muito ver as batalhas épicas que a franquia God of War tem, né? A trilogia grega, nos gráficos atuais. E o God of War 1 ele já tá datado os gráficos, né? Ele, na minha opinião, é o que mais precisa de um remake, né? E o 3 nem tanto. O pessoal fala que o 3 não precisa, né? E realmente o 3 ele é muito bonito até hoje. Mas já que é os 3, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra você é que a Bluepoint ela entregava um trabalho de remake belíssimo. Os jogos que você for pegar aí, comparado com os jogos anteriores, né? Vai ter um polimento ali, os gráficos vai estar mais nítido, mais limpo, mais bonito, né, de se ver. E ela entregava esse trabalho belíssimo, né? E galera, é o seguinte, esse vídeo aqui eu basicamente comecei o vídeo aí falando sobre essas questões, né? Mas eu também vim para bater um papo aí sobre a questão do God of War Sons of Sparta, né?
Eu não comprei o jogo ainda, porque o jogo ainda tá caríssimo. Eu aconselho você aí também que tá do outro lado da tela aí, não comprar o jogo agora, né? Espere ele baixar. Eu já fui questionado várias vezes sobre eu ser realmente fã de God of War, porque eu critico, né? Faço crítica construtiva para God of War, e também eu não ter comprado esse God of War Sons of Sparta ali no lançamento. Só que é o seguinte, cara, eu acho que o fã de verdade, ele entende a essência da franquia que ele acompanha. Então, se alguma coisa ali sai fora dos trilhos, por exemplo, God of War toda a vida foi uma franquia consolidada na brutalidade e ser um jogo sangrento. A partir do momento que o jogo deixa de ser isso, não é mais um jogo sangrento, não é um jogo brutal, ele já tá saindo do eixo, ele tá perdendo a essência dele. Então, você como fã raiz da franquia, você criticar esses aspectos, você não tá deixando de ser fã. Você tá mostrando que você é fã raiz, cara. Tipo ali, você se adaptou a aquele personagem desde do início ali, aquela verdadeira essência do personagem ali do início, né? Por exemplo, o God of War Sons of Sparta, ele, na minha opinião, eu assim, particularmente, eu gosto de jogos 2D, cara. Tipo assim, eu sou da época do Java. Eu tinha um celularzinho aí, eu passava horas, cara. Eu passava, tipo assim, coisa de 5 horas jogando jogos 2D ali, e eu acho que esses jogos têm charme até hoje. Até hoje eu jogo esses jogos, né? Inclusive, eu vou ser bem sério pra vocês, eu vou comprar um celular Java, pra mim jogar os jogos Java de antigamente. Por quê? Porque eu acho jogos bacana e bonito, entendeu? Ou seja, a minha crítica aqui não é tipo o jogo do God of War ser 2D, né? O Metroidvania. O problema é o jogo ser 2D e não ser tão caprichado, né? E o problema desse God of War Sons of Sparta foi culpa da Sony, na minha opinião. Porque a Mega Cat Studios, né? Ela teve um prazo ali curtíssimo para entregar esse jogo. Ela tinha que entregar esse jogo no dia lá do anúncio da trilogia remake. E não teve todo aquele tempo, todo aquele capricho, entendeu? Ou seja, a culpa basicamente aí é da Sony, não pelo God of War Sons of Sparta ser um jogo 2D, né? O problema foi a ganância da Sony, né? Em relação ao preço também do jogo, né? E a questão do prazo curto. Por exemplo, a minha principal crítica para esse jogo é que ele não transmite aquela brutalidade de God of War lá da Grécia, entendeu? Por exemplo, o jogo ele não tem aquele sangue, aquela coisa assim brutal, aquelas finalizações que consolidou a franquia, né? O Kratos antigamente ele pegava e finalizava os inimigos de forma diferente, entendeu? Você tinha a liberdade de escolher como que você ia finalizar o inimigo ali depois que ele enfraquecia, né? E nesse God of War Sons of Sparta ele só tem uma finalização aí, e é uma coisa bem simples, cara. Os gráficos 2D do jogo também tipo assim, dá pra ver que é simples. E na minha opinião, ele poderia até ser simples, mas mantendo toda aquela essência do Kratos, né? Pra mim, o que deixou a desejar no Sons of Sparta foi essa questão. Eu não joguei o jogo ainda, vai ter aquela pessoa que vai falar, mas você tem que jogar o jogo. Cara, já dá pra ver o jogo. Você assistindo o jogo ali, e outra, o jogo tá com vários bugs, né? E eu dizer isso aqui, eu não estou dizendo que o jogo é ruim. Eu não tenho esse direito, eu não joguei ainda, entendeu? Mas eu tenho que ter as minhas impressões, porque eu antes, como consumidor, eu tenho que ver primeiro o produto ali, como que funciona para depois comprar, entendeu? Isso no caso aí, tipo assim, ainda mais um jogo que tipo, é novidade, né? Tipo assim, um jogo 2D do God of War. Aí lançou hoje, eu já vou lá e compro. Eu não sei, tipo assim, eu não dei uma olhada pra ver se o jogo realmente era bom. É diferente do Resident Evil 9 Wrecking, né? Que eu comprei na pré-venda. Eu já tinha visto o trailer, já tinha visto o gameplay, já tinha visto tudo do jogo ali, né? Vou jogar ali pra ver mais a questão da história,
porque a gameplay dele é parecida com o do Rei 4 Remake. Ou seja, já tem 80% de chance do jogo ser divertido. É certeza praticamente. Igual Resident Evil 4 Remake, um jogo muito divertido. O Sons of Sparta não tinha visto nada do jogo ainda. Aí ele só chegou e caiu no nosso colo, com um preço de 170. Aí as pessoas compraram no impulso, por quê? Por causa do fanatismo. Por ser muito fã. Eu mesmo não vou mentir pra vocês, é porque eu não tinha limite no cartão. Mas a minha vontade foi de comprar. Eu acho que se eu tivesse limite no cartão eu tinha comprado. Mas eu não comprei, e depois eu fui parando pra pensar, deixa eu analisar primeiro e tudo mais. Aí depois eu dei uma olhada no jogo, o pessoal reclamando dos bugs e tudo mais, e que o jogo, sabe, o jogo, na minha opinião, ele no todo ele não é ruim, mas ele não é tudo aquilo pra custar R$ 170, entendeu? Ele, na minha opinião, a culpa é da Sony, que não deixou o estúdio, ainda mais um estúdio que não tem experiência com Metroidvania, né? Porque já foi dito que eles não tinham experiência com Metroidvania e basicamente entregaram um nome de peso ali para eles fazer esse Metroidvania, né? Que é God of War. E God of War nunca foi um jogo Metroidvania. Então, eles basicamente tinham um jogo ali de God of War na mão, né? E do outro lado, no outro extremo, o gênero Metroidvania, que não era o forte deles. Então, assim, basicamente foi o primeiro trabalho deles aí com Metroidvania, né? E a Sony ainda não deu aquele prazo para eles trabalhar bem em cima do jogo. Então, eu acho que isso prejudicou demais. E é que não falo para vocês, eu vou comprar o jogo quando ele baixar o preço, vou jogar. Eu já, assim, com minha análise, sem ter jogado o jogo ainda, né? Vai ter gente que vai me criticar por isso, mas eu não vou comprar o jogo ali sabendo que o jogo tá bugado, que tem bug e não é tudo aquilo para R$ 170. Eu vou esperar baixar o preço, vou comprar, vou jogar e vou trazer uma análise futuramente aqui pro canal. Talvez eu mude de opinião em alguma coisa, né? Mas é isso aí. Eu acho que se tivesse um prazo maior, eles teriam entregado mais ainda. E para mim o jogo ele não tem toda a essência de God of War, né? Tipo dos clássicos, ele ser mais brutal e sangrento, finalizações e tudo mais, né? E é isso, cara. Eu vou esperar o preço baixar e aí depois eu vou comprar ele, vou experimentar o jogo e depois eu vou trazer uma análise aqui pra vocês. Beleza? Falou!